Como Djalma Santos morreu? Djalma Santos foi um dos maiores laterais direitos da história do futebol, reconhecido pela FIFA como o melhor em sua posição em 3 Copas do Mundo. Ele também foi bicampeão mundial pela seleção brasileira, em 1958 e 1962, e defendeu 3 grandes clubes do Brasil, Portuguesa, Palmeiras e Atlético Paranaense. Djalma dos Santos nasceu em São Paulo, no dia 27 de fevereiro de 1929. Seu pai, que era soldado da antiga Força Pública Paulista, chegou a lutar na Revolução Constitucionalista de 1932. Enquanto seu pai estava envolvido com o conflito, ele constituiu outra família. Esse fator fez com que o início de vida de Djalma fosse de enormes dificuldades. Sua mãe teve dificuldades para alimentar a família, e Djalma, ainda muito novo, quase morreu por desnutrição. Ainda na sua infância ele perdeu sua mãe, e sua irmã Anésia fica responsável pela sua criação. Como a maioria das crianças de sua época, ele começou a jogar futebol muito novo, nas ruas e nos campos de várzea da cidade. Desde cedo, ele demonstrou talento e habilidade com a bola nos pés, e logo chamou a atenção de olheiros de clubes profissionais. Seu primeiro teste num time profissional foi para o Ipiranga, e logo depois realizou testes para jogar no seu time de infância, o Corinthians. Mas ele teve dificuldades de dar sequências nos testes, devido ao seu trabalho como sapateiro. Porém, por ironia do destino, ele acabou sofrendo um acidente, que o impossibilitou de fechar o punho. Devido ao acidente, ele pôde encontrar tempo para participar das peneiras do time da Portuguesa, e acabou sendo contratado pela Luz em 1948. Ao ser contratado pela Portuguesa, Djalma começou atuando no meio-campo, porém foi rapidamente colocado para jogar na defesa, e mais tarde, ele foi transferido para a lateral direita, onde se afirmaria e faria história. Na Lusa, ele se destacou pela técnica, velocidade, força física e precisão nos arremessos laterais. Ele fez parte de uma das melhores equipes da história do clube, ao lado de craques como Pinga, Julinho Botelho e Brandãozinho. Djalma Santos se destacou tanto jogando pela Lusa, que acabou sendo convocado em 1954, para sua primeira Copa do Mundo. Ele fez sua estreia jogando contra o México. Nessa partida o Brasil venceu por 5-0. Djalma disputou todas as partidas do Brasil, até a triste eliminação da seleção na Copa, na partida que ficou conhecida como Batalha de Berna, onde a seleção brasileira perdeu para a Hungria nos pênaltis. Após a eliminação, Djalma Santos continuou sua trajetória de sucesso pela Portuguesa, ganhando o torneio Rio-São Paulo, em 1955. Embora seu destaque na seleção não estivesse tão bom, ele acabou sendo convocado para jogar sua segunda Copa do Mundo em 1958. Durante o torneio ele foi reserva de Nilton de Sorte, e só disputou a partida final como titular contra a Suécia. O Brasil venceu a partida por 5-2, com o Djalma Santos sendo um dos destaques da final. Como resultado, apesar de ter disputado apenas uma partida no torneio, ele foi incluído como uma das estrelas da Copa. Após a Copa do Mundo, Djalma Santos encerra sua história na Portuguesa, com 510 jogos, sendo o segundo maior recordista de partidas pelo clube. Ele marcou 33 gols pela Lusa, sendo o lateral mais artilheiro da história do clube. Em 1959, ele é contratado pelo Palmeiras. No seu novo time, ele foi um dos destaques do grupo que ficou conhecido como a Primeira Academia. Ele jogava ao lado de grandes craques como Ademir da Guia, Julinho Botelho, Djalma Dias e Vavá. O que realmente definiu a Primeira Academia foi o seu estilo de jogo encantador. O time tinha um toque de bola refinado, movimentação inteligente e uma habilidade técnica que era incomum para a época. Além disso, eles eram conhecidos por sua disciplina tática, o que lhes permitia jogar um futebol envolvente e eficiente. Eles conquistaram vários títulos, incluindo o Campeonato Paulista, que foi o principal torneio estadual da época, e ajudaram a forjar a reputação do Palmeiras como um dos clubes mais respeitados do país. Djalma Santos se destacava principalmente por sempre jogar limpo em campo, o jogador nunca foi expulso do gramado.
Seu destaque jogando pelo Palmeiras foi tão grande que ele foi convocado para mais duas Copas do Mundo, em 1962 e 1966. Na Copa de 1962, ele reconquistou a titularidade em uma Copa do Mundo. Djalma Santos desempenhou um papel vital como lateral direito e foi peça-chave na sólida defesa da equipe. Durante a final contra a Tchecoslováquia, Djalma se destacou ao realizar um cruzamento para o gol, e após uma falha do goleiro o atacante Vavá, consegue chutar a bola para a rede. Já na Copa do Mundo de 1966, Djalma Santos não teve tanto êxito, ele estava com 37 anos, e seu corpo vinha sentindo o peso da idade. Sua convocação foi uma surpresa para muitos, que esperavam que Carlos Alberto fosse o escolhido. Ele disputou os 2 primeiros jogos, mas foi dispensado após a derrota por 3-1 para a Hungria. A participação de Djalma Santos na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, foi a sua última em competições internacionais. O Brasil não teve o mesmo sucesso das edições anteriores, e foi eliminado nas quartas de final pela seleção de Portugal, liderada por Eusébio. Djalma Santos encerrou sua carreira internacional pela seleção brasileira com um legado brilhante. Após sua participação pouco empolgante na Copa do Mundo, Djalma retorna para o Palmeiras, onde jogará até 1968. Já pensando em se aposentar dos gramados, ele é convencido a se transferir para o Atlético Paranaense, onde encerrou a carreira aos 41 anos, sendo campeão estadual em 1970, e ajudando o time a ficar 12 jogos invicto. Em 21 de janeiro de 1971, fez sua despedida dos campos contra o Grêmio, em um amistoso. Após deixar os gramados, ele ainda tentou a carreira de técnico, porém não obteve sucesso, e treinou apenas equipes menores do cenário do futebol brasileiro. Após sua aposentadoria do futebol, Djalma se muda para Uberaba na década de 80, enquanto sua filha cursava faculdade. Na nova cidade, o ex-jogador se identificou com as pessoas que lá moravam, que igual a ele eram simples e de bem com a vida. Em Uberaba, ele criou um projeto para ajudar as crianças pobres da região, chamado Bem de Rua, Bom de Bola. O projeto tinha como propósito utilizar o futebol para orientar as crianças para uma vida melhor. Porém, nessa fase da vida, Djalma já estava com uma idade bastante avançada, e sua saúde começou a apresentar pioras. No dia 1º de julho de 2013, ele deu entrada no hospital de Uberaba com uma forte crise de bronquite. A crise logo piorou, configurando um quadro de insuficiência respiratória, e embora Djalma tenha melhorado por alguns dias, deixando inclusive a UTI, seu quadro de saúde se agravou pouco tempo depois, com o comprometimento da função renal e infecção pulmonar. O ex-jogador não resistiu e veio a falecer em 23 de julho de 2013, por decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Ele estava com 84 anos de idade. Seu velório foi realizado em Uberaba, e contou com a participação de amigos e familiares. Um fato marcante em seu velório foi a homenagem de ex-alunos de seu projeto, Bem de Rua, Bom de Bola, que foram se despedir dele. Após o velório, seu corpo foi levado por um carro do Corpo de Bombeiros em cortejo pelas ruas da cidade, até chegar no cemitério São João Batista para ser enterrado. Djalma Santos é considerado por muitos especialistas como o maior lateral direito de todos os tempos. Em 1997 e 2000, ele foi eleito pela FIFA como o melhor da história em sua posição. Djalma Santos foi um jogador exemplar, que nunca foi expulso de campo. Ele era admirado pela sua simplicidade, modéstia e fair play. Ele recebeu elogios de grandes personalidades do futebol, como Nelson Rodrigues, Pelé e Garrincha. Djalma deixou um legado de talento, conquistas e respeito no futebol brasileiro e mundial. E foi assim que Djalma Santos morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.